pessoal, hoje a nossa dica é sobre grandezas vetoriais. Então se liga aí. Olha, quais são as características de uma grandeza vetorial? A gente falou na aula passada sobre a grandeza o quê? Escalar. A grandeza escalar você só precisava saber um módulo, ou seja, uma quantidade numérica, um valor numérico, e também precisava saber a unidade de medida correspondente àquela grandeza física. Ou seja, a gente tinha comprimento, graus Celsius de temperatura, por exemplo, uma que a gente não falou na aula passada, quilograma, que é referente à massa, que são unidades de medida, né? Quer dizer, que são dos tipos de grandezas escalares. Agora, a grandeza vetorial é o seguinte, a gente vai precisar de 3 informações, mais, né, a unidade de medida, é óbvio, a unidade de medida, A unidade de medida sempre tem que ter. Ou seja, um módulo é o quê? É o valor numérico, é a quantidade, tá? Falou de módulo, é a quantidade, valor de número, tá ok? É o tamanho do vetor. Bem, a direção. A direção vai falar o quê? Se é no horizonte, na vertical, na diagonal, para fora, para dentro, enfim. Esse é o nosso quesito direção. E o terceiro e última característica é o sentido. O sentido é o quê? Se é para frente, se é para trás, positivo ou negativo, geralmente é o quê? Para onde está apontando a minha seta, tá ok? Para onde está apontando o meu vetor resultante. E, consequentemente, a gente também tem a nossa unidade de medida. A gente já sabia disso. Então, bora lá. Exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, a gente tem aqui 3 grandezas com um exemplo. Primeiro caso aqui, um rapazinho empurrando uma geladeira. Bem, ele está aplicando uma força. Essa força tem uma quantidade numérica, ela tem um valor, né? Se a gente for calcular. Ela vai ter também uma direção, ou seja, ele está empurrando essa geladeira na horizontal. E para qual sentido? Bem, para o meu lado aqui, esquerdo, né? E para o seu lado, direito. Bem, aqui agora a gente tem aqui uma esfera no lado de fora da Terra, né? Caindo em direção à Terra. Por que ela cai em direção à Terra? Devido à gravidade, ou então à força gravitacional. Lembrando que a gravidade é a aceleração gravitacional e relacionado à aceleração gravitacional, a gente tem a força gravitacional. Bem, então ela cai devido à gravidade, né? Que é um vetor de aceleração. Logo, qual que seria o sentido? A gente vai ter um valor da gravidade, esse módulo a gente já sabe na Terra, ele é um valor aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado. A direção seria vertical e o sentido seria para baixo, né? A gente poderia falar dessa maneira. Temos aqui um carro andando numa rua, né? Esse carro vai ter uma certa velocidade, se você for olhar lá no velocímetro. Então esse seria um módulo. A direção, bem, está andando na linha horizontal. E o sentido, se a gente pode falar que ele está indo para frente ou para a esquerda, enfim. Depende do como você coloca ali os seus pontos de referências. Então aqui é uma grandeza vetorial, são essas características, e na próxima aulinha a gente vai aprender a como que a gente faz soma, multiplicação e outras operações matemáticas que envolvem grandezas vetoriais. Então até a próxima!